Rodrigo, Rafael, Marcos, qualquer criança que desenha, não desenha porque sabe desenhar. Essa criança tem um mundo imaginário, um mundo que ela vê nos filmes, desenhos animados e ela quer fazer ele viver aqui com a gente. E é pelo desenho que ela faz isso. A criança não desenha porque sabe, é porque não sabe que ela desenha. Ela quer criar um mundo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância da referência no aprendizado humano. E vou contar uma história do Rodrigo e do Rafael, eu e um grande amigo meu. Juntos, evoluindo, nós dois nos tornamos desenhistas profissionais e artistas plásticos. E mais do que isso, eu falo sobre algumas teorias da psicologia que confirmam a importância do ser humano no aprendizado para o ser humano. Eu falo sobre o perigo que a gente está vivendo com o excesso de tecnologias, principalmente a inteligência artificial, que vai roubar a criatividade das crianças. O cérebro está piorando de qualidade. E isso não é apenas um alarme, e eu não estou falando isso com achismo. Eu falo isso com plena convicção, suportado por artigos científicos, que falam, por exemplo, sobre o coeficiente de inteligência. Desde 2018, a gente está vendo a regressão da nossa capacidade intelectual. As novas gerações estão perdendo capacidade intelectual comparada à geração anterior. Eu, como representante da psicologia e da arte, da criatividade, eu preciso vir aqui e dizer isso para você. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Quem você quer ser quando crescer? Com certeza já te fizeram essa pergunta. A gente quer ser advogado igual o tio, quer ser arquiteto como aquele que a gente viu na televisão, quer ser desenhista igual o Daniel Azulay era e eu queria ser desenhista. E nisso a gente enxerga muito bem referência. Seja no contato aqui, um a um, seja através da televisão, seja um parente distante, e a gente, através disso, constrói aprendizado por modelagem. A gente copia, literalmente, aquela pessoa. E eu fiz isso com um amigo meu, Rodrigo Loura. Rodrigo Loura chegou na minha vida de repente. Não foi pensado, planejado, eu era criança. Me levaram na casa dele porque ele também desenhava. E aí eu cheguei lá para conhecer o Rodrigo Loura, um moleque magrinho, lourinho, alto, mais alto que eu, mais velho que eu, com 3 anos a mais experiente, mais maduro nos traços do desenho. E eu cheguei lá e fiquei impressionado. Eu cheguei lá e vi desenhos impressionantes. Desenhos com acabamento muito melhor, desenhos coloridos, desenhos pequenos, desenhos médios, desenhos grandes. Mas o mais importante disso tudo é que, no primeiro momento, eu enxerguei ele muito mais como um rival. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo ele como um amigo. Um moleque que brincava comigo e que eu podia olhar para ele de pertinho e me inspirar. Não por coincidência, eu me tornei designer, ele também, publicitário, ele também, ilustrador profissional, ele também, e ele sempre foi uma forte referência para mim. Quando a gente se reencontrou adulto e eu vendo o trabalho dele, trabalho lindo, ele voltou a me inspirar e a gente foi parceiro comercial, fez um monte de coisa juntos, eu contratei ilustrações dele. Cara, muito importante para mim ter Rodrigo na minha vida e até hoje ele é uma grande referência. Mas o que me motivou a trazer esse assunto para cá e falar com vocês sobre os perigos da inteligência artificial? Agora que a gente já está aqui a pleno vapor nesse vídeo e a gente vai passar para uma nova fase, eu quero te pedir para tu não esquecer de dar aquele joinha, de comentar por aqui, se inscrever e compartilhar, ó. Manda pra galera que tu ama. O Loura postou no grupo dos nossos amigos um desenho original dele de 1995, ano em que eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Cara, um desenho incrível para um moleque de 18 anos. Um desenho com traços bem definidos, uma construção autoral. Provavelmente aquilo era um personagem que inspirava ele. Ele via aquilo num filme, ou ele via aquilo num desenho animado, numa revista em quadrinho.
Todo mundo que desenha tem referências. E o desenho, ele mostrava um personagem ali e tal, muito bacana. De repente ele tirou da cabeça dele, porque ele é muito criativo. Mas aonde está a ironia disso tudo? O desenho era incrível, ele tinha 18 anos e ele botou pra gente ver isso, mas em sequência ele colocou junto uma criação generativa de inteligência artificial. E aí que o bicho pegou. Quando apareceu essa criação não humana, cara, apareceu uma coisa de filme. Uma imagem de um filme, assim, dos filmes mais recentes e bem elaborados e bem feitos. Um personagem incrível que cumpre seu papel, um guerreiro ali. Um live action igualzinho à referência do desenho do Rodrigo. Ou seja, a IA melhorou Rodrigo. E o perigo tá aí. Cara, já parou para pensar que as crianças hoje, elas pouco escrevem, pouco desenham, elas não têm referência. Os pais das crianças não desenham. Não existe um tio que faz alguma coisa. Todo mundo trabalha, segue coisas e olha telas. E essas crianças olham telas. E as telas, elas já eram um prejuízo por serem telas. As telas estão dentro dos centros de educação. As crianças não olham mais nos olhos uns dos outros. A brincadeira tá rara. E agora tem um perigo maior. Elas não precisam criar nada, porque tudo se cria. E aí surge aquilo de forma generativa artificial. Cara, isso é um imenso perigo e falo de forma bem alarmante mesmo. É um perigo. Está assustador. Inclusive, você pode olhar de forma empírica como nos últimos anos os transtornos de alguma ordem psicológica aumentaram muitíssimo. E aí é fácil de explicar. A gente precisa de interação e existe um ritmo normal de interação, onde a gente faz estímulos intelectuais, faz estímulos corporais, musicais, visuais, motores e tudo isso. As inteligências são múltiplas. No momento que a gente só tem estímulo ininterrupto de uma única fonte visual, de estímulo constante, e a gente não mexe o corpo, e a gente não ouve música, e quando ouve música só está inserida naquele contexto. Quando a gente faz isso, a gente está perdendo inúmeras capacidades e habilidades humanas. Habilidades necessárias para todo o desenvolvimento. Está conseguindo entender qual é o tamanho desse problema? E até aqui eu já falei sobre relacionamento, aprendizagem, afetividade. E agora eu quero trazer a parte 2, mais intensa em cognição. Essa troca de conhecimentos que já foram falados aqui, mas agora eu vou trazer um alicerce científico mais estruturado. Alfred Bandura, que é um teórico que eu gosto muito, fala sobre a aprendizagem social. Ele confirma isso a partir de dados científicos. Ele é considerado um pensador cognitivista, ou seja, que trabalha as interações de processos intelectuais, e ele fala muito sobre como nós escolhemos as pessoas pelas quais nós vamos construir vínculo e a partir desse vínculo a gente vai aprender. Isso aconteceu comigo em várias situações. Eu mesmo tenho uma relação parental muito estreita com o meu tio, pela ausência do meu pai. Então, meu tio Alcides, ele era o meu modelo. Ele era um homem que eu olhava e eu desejava ser aquele cara. Foi minha referência paterna, masculina, e é até hoje, e foi muito importante na constituição disso tudo. Então, a gente escolhe por afeto até quem a gente vai rivalizar. Porque rivalidade, e a esse extremo oposto em afetividade, também é impulso. E isso acontece porque eu tenho sensações, entra na minha captação emocional, vira pensamento. Depois, isso tudo se constitui como uma memória. Essa memória se consolida em linguagem. Então, se eu desenho, é uma linguagem.
por conta desse processo. E a comunicação, ela é a exteriorização da relação com o outro. Por isso que a gente olha no olho, e eu estou aqui olhando agora no teu olho, e a gente se comunica. É por isso que a gente sente, consegue perceber um brilho no olhar. É por isso que quando um abraço ele é trocado, a gente sente, a gente vibra, a gente vivencia, experiencia isso. Então vocês estão compreendendo o tamanho da importância da capacidade cognitiva relacionada com o afeto para gerar mais força de vontade de fazer? E agora que já falei sobre essas questões todas cognitivas, eu quero fazer uma reflexão muito importante. Quem é a inspiração das crianças de hoje? A garotada não está tendo capacidade de se desenvolver as capacidades motoras. Tá difícil hoje você falar com uma pessoa mais jovem. Ela não está se comunicando, o olho no olho está indo embora, o contato está indo embora, as pessoas estão de cabeça baixa olhando para telas. Isso vai comprometer o desenvolvimento do cérebro dessa garotada. Eu falo isso como um alerta real. E isso, mais uma vez, está tudo alicerçado com bases científicas. A aprendizagem na criança, no pré-adolescente e no adolescente, ela tem uma época que se chama de janela de oportunidade, aonde isso aqui está mais aberto, literalmente, é uma janela aberta para a criatividade, que está relacionada com a afetividade. Então, quanto mais afetividade a gente joga nessa criança, mais suporte, mais segurança a gente entrega a ela, que é o direito da criança errar. O direito de errar das crianças está sendo roubado pela inteligência artificial. Ela olha um objetivo ideal, perfeito, e ela transforma aquilo no desejo dela. Existe uma dificuldade muito grande de você conseguir utilizar uma tecnologia e não fazer ela se transformar numa muleta. Então hoje as crianças elas estão se tornando incapazes de errar. E o erro é o que constrói a aprendizagem. Eu uso essa imagem aqui que apareceu agora para falar sobre segurança afetiva, sobre como o apoio dos adultos pode impulsionar a criatividade das crianças. Eu fui nessa escola aqui há muitos anos, deve ter cerca de 8 anos mais ou menos. Eu fui a essa escola, que era uma escola creche do município do Recife, Valdir Xavier Luchinski, eu nunca mais esqueci o nome dessa escola. E a gente foi para lá fazer uma atividade com as crianças. Foi lindo, que dia lindo, como vários dias que eu faço com crianças. Essa referência que chega perto para falar que o amor transforma, sabe? É isso, eu amo fazer isso. E nessa escola, as crianças eram muito desenvoltas. Eram pequenininhas, como essa aí que você está vendo. E essas crianças eram super criativas. Os professores e professoras chegavam nelas e entregavam tinta para elas e elas podiam fazer qualquer coisa. Eu achei aquilo incrível, porque o direito de errar estava sendo entregue àquelas crianças. E elas pintavam as paredes. Isso aí que vocês viram nas paredes foi feito naquela hora. E depois os professores lavavam a parede e depois entregavam a parede para eles de novo. Eles pintavam tudo com tinta guache. Vocês podem ver aqui na imagem. E eu volto a dizer e confirmo, a criança precisa de experimentação, de imperfeição, de afetividade, de suporte, segurança emocional para poder se desenvolver no erro. O erro ensina. Se a gente rouba o erro das crianças, a gente está construindo uma muleta digital, virtual, artificial e irreal. A vida não é perfeita. E aí, quando a gente chega no momento da vida, pedem pra gente criatividade. E a gente está enxergando cada vez menos criatividade. Porque criatividade rima com afetividade. A gente precisa ajudar o processo de aprendizagem a acontecer, para que a criatividade aconteça. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Trago esse vídeo com muito amor, muito afeto, muita troca. E eu espero realmente que se você gostou disso aqui, você entendeu o que eu falei, que você comente, me dá uma resposta, me diz o que tu achou de verdade, compartilhe
isso aqui com pessoas que você conhece. Se você conhece centros educacionais, manda essa mensagem. Eu estou empiricamente, cientificamente e filosoficamente comprometido com a aprendizagem há muitos anos. Eu posso olhar com meus próprios olhos, estudar com a própria ciência e fazer isso como convicção de vida. E eu tenho percebido isso. Quero deixar aqui mais uma vez esse alerta, é um alerta de fato, para que a gente repense a forma como a gente se relaciona com a artificialidade. O ser humano chegou até aqui porque o cérebro dele se desenvolveu. Imagina, a gente chegar num futuro tão distante e a partir de agora a gente começar a regredir na nossa capacidade cerebral. Pensar na proteção do cérebro humano, principalmente das crianças, é pensar na existência humana. Do que adianta um futuro tecnológico se ele não for humano? Do que adianta o ser humano ser um escravo das tecnologias ao redor dele? Nada. Ser humano é a tecnologia mais disruptiva que existe. A gente nunca pode esquecer disso. E para finalizar, eu digo: o futuro é humano, sim. E se o futuro não for humano, eu não quero viver esse futuro.